Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Essa é a nossa mensagem, abençoado. Você está vestido por um corpo e nesse corpo não habita bem nenhum. Então, se você já sabe disso, você sai na vantagem, correto? Você já começa ganhando, porque você está com uma informação muito clara na tua mente. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso pastorado. Nosso pastorado consiste em ajudar as pessoas a reconhecerem a sua verdadeira identidade. Mas antes de entrarmos na ministração de hoje, né, essa palavra maravilhosa que temos aqui para hoje, eu gostaria aqui de solenemente agradecer a todos os fiéis semeadores e voluntários, cujas doações voluntárias, claro, tornam possível este programa. Muito obrigado. Em nome do Ministério Reconciliados com Cristo, eu agradeço a todos vocês, os abençoados e abençoadas, que são centenas e talvez já, pelo menos, 1 milhar. Pelo menos já temos esse número aí. E se você deseja fazer contato comigo, por favor, eu tenho o número do WhatsApp para te atender. 21, no Rio de Janeiro, né? 99-104-8388. Anote aí. 99-104-8388. Gostaria de saber a tua opinião. Está gostando da programação? A programação está te fazendo bem? Está trazendo benefícios na tua vida? A intenção é essa. A intenção é que essa programação salve você de você mesmo. Você entendeu o que eu disse? Então, gostaria de ouvir o teu testemunho, gostaria de ouvir a tua opinião, a tua sugestão, ok? 99-104-8388. Bom, esse momento é um momento muito especial para mim, porque é o momento em que as pessoas são geradas em Cristo. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele sofria dores de parto. Se você quiser copiar, por favor, veja aí na tua Bíblia, Gálatas capítulo 4, verso 19. Abre aspas. Filhinhos meus, pelos quais volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Fecha aspas, né? Você percebe que o apóstolo Paulo tinha um limite para o sofrimento dele. Porque ninguém gosta de sofrer, né, abençoado? É chato sofrer. E um pastor, em graça, sofre pela igreja. Mas esse sofrimento tem um limite. Só que esse limite, quem determina, não sou eu, não é você. Esse limite, a Bíblia diz que é até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, meu instrumento de trabalho é o microfone que eu estou nas mãos nesse momento e a Bíblia que está aqui na minha mente neste momento. Essa minha ferramenta de trabalho, com esta ferramenta de trabalho, Deus tem me dado a capacidade de formar Cristo nos crentes. Como é que se forma Cristo nos crentes? Por que o apóstolo Paulo diz isso? Sofro dores de parto por vocês novamente, até que Cristo seja formado. Porque ali ele estava falando para um povo que tinha religião, mas não tinha Cristo formado em si. Porque as pessoas estavam ligadas aonde não deveriam estar ligadas. Então, por isso, Paulo sofria uma e outra vez. E lembrando que o apóstolo Paulo, ele era apóstolo de várias congregações. Por exemplo, nós pastoreamos no Rio de Janeiro, mas temos congregações lá no Carmo, nesse momento, em Além Paraíba. Temos congregação também em Londrina, né? Já estamos começando uma reunião na Bahia também, aqui através de Reconciliados com Cristo.
e outras virão por aí. Então me ocupa muito, assim como o apóstolo Paulo, o bem-estar da igreja. E isso é o que ele estava dizendo, sofrer dores de parto até que Cristo fosse formado. Porque as pessoas tinham sido formadas no legalismo. E quando você é formado no legalismo, quando você congrega no legalismo, quando você participa de uma congregação legalista, você não tem Cristo formado em você. Você tem formado em você uma doutrina que a convenção daquela congregação legalista adotou, resolveu adotar, Claro, doutrina bíblica, eu não estou falando que não é bíblica, só que não forma Cristo no crente, porque é baseada na lei de Moisés, é baseada na doutrina dos apóstolos de Jesus de Nazaré. E os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles não foram autorizados a formar Cristo num crente gentio. Por exemplo, se você quiser me acompanhar agora nesse momento aqui em Mateus capítulo 10, verso 5, você verá, ou ouvirá, né? Se você ler aí na tua casa, onde você estiver, né? Você vai ver. Se não, eu vou ler para você, você anota aí e pesquisa depois. Em Mateus 10, verso 5, abre aspas. A estes 12, Jesus enviou e lhes deu instruções, dizendo, 2 pontos, não levem isto para os gentios e não entrem na cidade dos samaritanos. Ou seja, Jesus de Nazaré, quando elegeu, nomeou os seus 12 discípulos mais próximos, que ele chamou os seus, né, nós conhecemos como seus apóstolos, os apóstolos de Jesus de Nazaré, a Bíblia diz, aqui em Mateus 10:5, que ele deu instruções a essas pessoas. Se você ler o contexto, você vai ver os seus nomes, você vai ver a sua missão, a encomenda desses homens. E Jesus disse, instruções agora eu vou dar para vocês. E eu te pergunto, meu amado ouvinte, o que são instruções de Deus para você, na tua vida? Se Deus chega para você e diz assim, olha, vem cá, senta aqui que eu vou te dar umas instruções. Isso, aquilo, A, B, C, 1, 2, 3. Eu penso que você, como um crente honesto, sincero que você vai prestar atenção nessas instruções para obedecê-las, né? E tudo o que Jesus diz acima, ele diz para justamente esses 12 não trazerem para cá, porque eles deveriam apresentar essa doutrina para os israelitas. Ele disse assim, não leve isso para os gentios, vocês vão buscar as ovelhas de Israel, ok? Ok, Pedro, ok, João, ok, todo mundo está aí, ok, entenderam? Não levem isso para os gentios, porque para os gentios eu tenho algo mais excelente, só faltou falar isso, né? Não leve isso para lá, para o Brasil, porque eles são gentios, eles não são israelitas, e eu tenho plano com eles de salvá-los, porém o plano para com eles não é através da lei de Moisés. Então vocês vão procurar os israelitas que estão por aí, né? E vocês vão lá, expulsem demônio, curem enfermos, façam, aconteçam, tudo que eu lhes ordenei. Mas instruções, e uma das principais foi para não levar essas doutrinas, aquela forma de doutrina antes da cruz, para os gentios. Então o que acontecia na época do apóstolo Paulo? Claro, você sabe, como eu sei, houve desobediência, eles não respeitaram, e Pedro foi escrever para Galácia, Tiago escreveu para outro povo em outro lugar, e foram procurar e coisa e tal, e Pedro pregou ali também tinha muito gentio ali no meio, e ele não tinha que levar aquela pregação para os gentios. Ou seja, o que eu quero dizer, todas as pessoas que se converteram à pregação de Pedro, elas não tinham Cristo formado nelas, porque a pregação do apóstolo Pedro não tinha a capacidade de formar Cristo em crente nenhum. Da mesma maneira, hoje, a pregação dos meus amados companheiros, né, pastores que estão por aí, se eles estiverem baseados nas doutrinas
fora a doutrina do Evangelho do Reino, que é o Evangelho da Graça, a doutrina desses meus amados irmãos não tem capacidade de formar Cristo em ninguém. Ele vai formar um medroso, uma medrosa. Por quê? Porque ele vai apresentar para esse crente, para essa irmã, o diabo, o pecado, o inferno, a perda da salvação, um Deus zangado, em que joga você no inferno por qualquer coisa e longe de você, né? Porque assim era no velho pacto. Eu não estou dizendo que não era, que está errado, que fosse assim no velho pacto. Não. O que eu estou dizendo é que quando você traz para o lado de cá uma pregação que era a base da doutrina antes de Cristo ressuscitar, você está trazendo para cá uma pregação que cria um sentimento na mente dos ouvintes, que era o sentimento que as pessoas possuíam naquele tempo lá atrás, antes de Jesus ir à cruz. Ora, meu irmão, minha irmã, você precisa considerar que estamos numa época em que Cristo já foi à cruz e já ressuscitou, e portanto ele já venceu a morte, já venceu o diabo, já venceu o inferno, já venceu as enfermidades, já venceu a lei de Moisés também. Agora, o que acontece? Os meus amados companheiros, que não conhecem essa palavra maravilhosa que nós pregamos, lamentavelmente, têm suas doutrinas baseadas nas doutrinas dos apóstolos de Jesus de Nazaré. E a doutrina dos apóstolos de Jesus de Nazaré é uma doutrina que convivia com o pecado vivo, com o diabo vivo, com a lei de Moisés de pé, não é? Com tudo isso, porque era assim aquela forma antes da cruz. Por isso que Deus não habitava em ninguém. Ele precisava falar através de profetas. Ok? Deus habitou nessa terra plenamente a partir da vinda de Jesus de Nazaré, porque o apóstolo Paulo diz que nele habitou ali toda a plenitude da deidade. A plenitude da deidade estava em Cristo, ali em Jesus de Nazaré. Para quê? Para remover o pecado da terra, que era quem fazia barreira entre nós e ele, e então agora, depois da ressurreição, ele poder fazer morada em você. Para Deus fazer morada em você, como Paulo diz em 1 Coríntios 6,17, é necessário, foi necessário, seria necessário, foi necessário, então ele cumpriu, ele removeu o pecado, porque Deus e o pecado não podem habitar no mesmo lugar. Então, por isso é que nós dizemos aquilo que o apóstolo Paulo afirmava, que Deus habita na tua mente, ok? Na tua mente, aí, você e Deus são um só no teu espírito, porque mente e espírito na graça são sinônimos. Então agora Deus habita na tua vida. Mas se você estivesse vivendo no Velho Testamento, Deus não estaria presente na tua vida. Por isso é que lá atrás o profeta falou aquilo lá. Busca a Deus enquanto está perto, invoca-o enquanto se pode achar. Por quê? Porque era uma prática comum e própria para aqueles tempos. Porém, nós já estamos no tempo em que Deus fez morada em você. Afinal de contas, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu estou fazendo com você, nesses 10 minutos que eu estou falando aqui, eu estou formando Cristo em você. Eu estou tirando você do Velho Testamento e colocando no Novo. Eu estou tirando você de antes da cruz e trazendo você para depois da cruz. Porque depois da cruz a coisa é diferente, o trabalho é diferente. Em Jeremias 3,15, Deus profetizou lá atrás, dizendo que aqui no Velho Pacto ele levantaria pastores, né, que pastoreariam a igreja dele com conhecimento e com inteligência. Então, pouco a pouco, os irmãos todos vão acessando a nossa pregação e vão se convertendo a Cristo, porque por enquanto os irmãos estão convertidos a uma denominação, a uma regra de usos e costumes, a uma carteirinha de membro, né, que na verdade não te garante nada, porque isso aí tudo junto não formou Cristo em você. O que forma Cristo em você é uma pregação pura, uma pregação limpa, uma pregação que vai com uma confissão direto, falando da tua verdadeira posição em Cristo Jesus. Então, em 2 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo confirma, e ele diz assim: e além de tudo isso, de várias outras coisas, o que se acumula e me golpeia a cada dia é a preocupação por todas as igrejas.
E você sabe, abençoado, que eu, Pedro Kelly, sinto a mesma coisa. Passo assim no meu carro e fico vendo aqueles irmãos ali no ponto do ônibus, ou em seus carros, ou indo para determinados lugares, diz que congregar e tudo mais, e lá me dá pena, porque eu sei que ali onde eles vão, Cristo não será formado neles. O que será formado neles é uma personalidade amedrontada, que a qualquer momento Deus pode te dar uma mãozada, um safanão e te jogar no inferno, e lá está o diabo rindo com aquele tridente na mão, arreganhando os dentes para te dar uma mordida, e vai mandar você sentar numa cadeira de fogo, coisas que não existem, coisas que são folclóricas, coisas que são mal interpretadas, e me dá lástima ver muita gente ainda crendo nisso. Por isso que a minha vida está dedicada a sacar as pessoas da religiosidade, né? Então era essa também a dedicação que o apóstolo Paulo tinha naqueles dias, né? Então, Gálatas capítulo 2, verso 11, tem aqui um debate que eu gostaria de apresentar para você, entre Paulo e Pedro. Paulo diz assim no verso 11, abre aspas: porém, quando Pedro veio a Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque ele estava de condenar. Fecha aspas. O que significa isso? Significa que Paulo gritou em público, chamou a atenção de Pedro em público, cara a cara. Paulo estava pregando em um determinado lugar, ali a Bíblia chamou de Antioquia, ou Antioquia, não? Então chegou Pedro, e Paulo já sabia que ele estava se comportando de maneira equivocada em relação à verdade do Evangelho. Se você ler esse contexto aqui de Gálatas capítulo 2, você vai compreender o que eu estou dizendo. Por que era que Pedro estava de condenar? Vou dizer para você aqui, olha, verso 12. Pois antes que viessem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, andava com os gentios, se comportava como um gentio, se vestia como um gentio, ia nos lugares que os gentios costumavam ir, escutava a música que os gentios costumavam escutar, participava das coisas normalmente como se fosse um gentio, ponto e vírgula. Porém, depois que vieram os gentios, os judeus, né, ele se retraía e se apartava, porque tinha medo daqueles judeus da circuncisão. Por que Pedro mudava de comportamento quando aqueles seus companheiros chegavam? Por quê? Porque ele estava em falsidade. Toda pessoa que está em falsidade, quando chega aqueles que o conhecem, né, que convivem com ele no seu grupo normal, vão notar, mas esse cara aqui é diferente do que ele é lá, e aí ia ficar chato para ele. Por isso que aqui a Bíblia diz que Pedro, quando os judeus chegavam, ele se retraía, disfarçava, e verso 13 diz assim: e na sua simulação, você sabe o que é uma simulação, né, abençoado? É um fingimento, né? É uma disfarce, é uma simulação, algo que não é verídico, é uma representatividade, uma representação, melhor dizendo. E em sua simulação participavam também os outros judeus. Ou seja, Pedro não estava sozinho, tinha outros com ele, porque, claro, Pedro tinha seguidores. O homem andou sobre as águas, abençoado. O homem andou com Jesus de Nazaré. O homem fazia milagres. O homem era forte. O cara era bom. Entre aspas, né? O cara era fera, que eu quero dizer. Participavam também outros judeus, de tal maneira que até Barnabé, que era companheiro de Paulo, foi arrastado também pela hipocrisia deles, diz a Bíblia. Paulo está chamando de hipócritas. Claro, alguém que anda em dissimulação está em hipocrisia. E nesse caso aqui, lamentamos anunciar aqui no microfone da rádio que o apóstolo Pedro estava em hipocrisia junto com os outros. E você aí na tua igreja seguindo as doutrinas dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Porque escute agora o verso mais bombástico aqui, o verso 14. Porém, Gálatas 2, tá? Que eu estou lendo, Gálatas 2, 14. Porém, quando eu vi que eles não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, quer dizer que o Evangelho tem uma verdade, disse a Pedro diante de todos. Quer dizer que Pedro e os demais não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho? Não andavam. Por que eles não andavam? Olha aqui,
2 pontos. Disse a Pedro diante de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vive como gentio, se comporta como gentio, come como gentio, respira como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a judaizar? Pergunta. Fecha aspas. Então, é por isso que hoje, naquilo que eu chamo carinhosamente de sistema religioso, aonde está englobado todas as religiões da Terra, você vê que encontramos, lamentavelmente, vários líderes que proíbem a igreja, proíbem a congregação, proíbem os seus fiéis, mas eles mesmos não carregam o fardo pesado que eles colocam sobre os ombros dos fiéis. Entende? E isso não forma Cristo no crente. A pregação de Pedro não andava retamente conforme a verdade do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo ainda, perdendo tempo, assistindo num lugar que tem suas doutrinas baseadas nos apóstolos que não andavam como Pedro, retamente conforme a verdade do Evangelho, como Pedro estava andando aqui, melhor dizendo. Paulo está dizendo que Pedro não andava retamente conforme a verdade do Evangelho. Então ele argumentou com Pedro, chamou a atenção de Pedro publicamente, porque essa já não era a primeira nem a segunda vez que Paulo já havia exposto a verdade para Pedro, e Pedro continuava. Pedro era contumaz no erro, o apóstolo Pedro, nesse aspecto aqui, ele errava com contumácia. Por quê? Porque ele não pregava o evangelho correto, ele não andava conforme a verdade do evangelho. Qual é a verdade do evangelho, pastor? Você pode me perguntar. A verdade do evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho de Cristo revelado a Paulo, é que o diabo foi destruído, é que o diabo não existe mais. Então, se há algum pastor, ou neste momento há algum irmão me ouvindo, em que lá na congregação que você assiste, o diabo chega, o diabo sai, o diabo ciranda, o diabo dá até entrevista, poxa, abençoado, me perdoa, mas o evangelho não está aí não. Aí não está o evangelho não. Desculpa eu falar isso para você, não sei se você tem 15 anos de igreja, 50 anos de igreja, eu não sei se você foi quem colocou o primeiro tijolo da parede da igreja, eu não sei se foi você que cavou o primeiro buraco onde fizeram a primeira coluna da igreja que você está até hoje. Entendeu? Eu não sei. E eu também não quero faltar com respeito com você. Mas eu faltaria com respeito em relação a Deus se eu não te dissesse a verdade como eu estou te dizendo agora, nua e crua. Se você participa de uma congregação onde o pecado ainda está de pé, o evangelho não está aí não, abençoado. Aí está aquilo que Pedro pregava, aquela dissimulação. Paulo disse, não andavam conforme a verdade do evangelho. Quer dizer que o evangelho precisa respeitar a verdade da cruz. A cruz, a mensagem da cruz é clara. Na cruz, a última frase do nosso mestre, nos dias de sua carne, foi assim, está consumado. Ponto de exclamação. Consumado o quê? Consumado Zacarias, capítulo 3, verso 9. Ah, mas eu não sei o que diz lá não. Então vai lá, pega a sua Bíblia e lê. Consumado Jeremias 31, verso 33 em diante. O que está escrito lá? Não sei, vai lá ler na tua Bíblia, que você vai ver o que está consumado. Consumado mais o quê? Ah, consumado Ezequiel 28, 19. Dizendo para o diabo, e para sempre naquele dia, para sempre deixarás de ser. Uma profecia para Lúcifer, né? Que foi colocado como na figura do rei de Tiro. Para sempre deixarás de ser. Isso se consumou na cruz. A morte, destruição do diabo para sempre. O que ficou do diabo? Eu já disse no início do programa. Foi essa carne que está aí na minha vida, na tua vida, e que a gente está chamado a dominar e controlá-la.